Olá, seja muito bem-vindo ao podcast desta semana. Hoje recebendo aqui duas pessoas para serem entrevistadas, ilustres jovens que falam de um ramo do direito, mas um ramo do direito negocial, um ramo do direito muitas vezes extrajudicial, um ramo do direito que precisa ser descortinado ainda não só para profissionais, mas para aqueles que querem investir, para aqueles que querem conhecer esse ramo. Eu recebo com muita satisfação aqui dois jovens advogados, mas experientes e brilhantes profissionais. Eu vou começar pela Leia Mendes. Eu vou deixar de chamar todo mundo aqui de doutor, para não ficar com muita formalidade, né? Porque nós somos aqui em 4 advogados, depois eu vou fazer uma menção a esse ilustre convidado aqui também. Então, Leia Mendes e Rafael Mônaco. Vou começar, gente, é só um breve currículo, é uma coisinha bem pequena que se eu for ler o currículo dos dois, passa de 60 minutos, não dá tempo de gravar nada. A Leia Mendes é advogada especializada em direito imobiliário e estrategista em leilão de imóveis. Ela é certificada pela Universidade Federal de Santa Catarina em leilão de imóveis decorrentes de crimes de lavagem de dinheiro e narcotráfico. E ela também preside a Comissão da Advocacia Empreendedora e Inovação e é vice-presidente da Comissão de Leilões da OAB, subseção Jabaquara Saúde. Seja muito bem-vinda, Leia. Agora eu vou passar para o nosso convidado aqui, o Rafael Mônaco, advogado, sócio proprietário da Mônaco Advocacia, coordenador de operações e jurídico da L Mendes, assessoria em leilões, presidente da Comissão de Leilões da OAB Jabaquara Saúde. E foi membro também de comissões de direito processual do trabalho, da OAB, comissão de leilões, consumidor, trabalho e muitas coisas mais. Seja muito bem-vindo, Rafael Mônaco, Leia Mendes. Faço uma Obrigado. menção aqui a um decano da advocacia. Ele que está aqui como um convidado para acompanhar essa entrevista, é uma pessoa que eu admiro como ser humano e como profissional do direito. Lauro Pereira de Carvalho, doutor Lauro. Para os amigos de mais de 2 décadas e meia, o Laurinho está aqui nos acompanhando e prestigiando esse evento. Seja muito bem-vindo aqui também. Obrigado. Leia, Rafael, vamos começar pela Leia. Fale um pouquinho, Leia, do que é advocacia empreendedora. A advocacia empreendedora, assim, a advocacia no geral, eu via um gap no sentido de que o pessoal ia para a faculdade, aprendia a parte técnica, processo, um pouquinho de prática, audiência, mas saía da faculdade sem saber como tocar a vida em um escritório próprio. A advocacia, ela foi feita para a advocacia própria, né? Para o autônomo. E com o passar do tempo, foi se formando-se grandes bancas. E o advogado passou a ser empregado. E hoje, a maioria dos advogados, embora tenham grandes bancas que concentram vários advogados, a maioria dos advogados são os advogados autônomos ou pequenos escritórios. Então, essa parte de advocacia empreendedora, o advogado nunca foi instigado a entender o seu trabalho como um negócio, né? Sempre achou que era muito restrito. Então, sabiam fazer a parte técnica, mas não sabia gerir o escritório, não sabia a parte de prospecção, marketing, finanças, negociação, e muitas outras mais para fazer o seu negócio rodar. Então, com isso, eu sempre fui um pouco fora da caixa. Então, falei, não, precisamos mudar a advocacia nesse sentido, porque a advocacia é um negócio. E como um negócio, o advogado precisa ser empreendedor. Foi aí que eu comecei, né, estudar. Tem uns 4 anos comecei a estudar esse movimento de empreendedorismo. E hoje tenho divulgado essa mentalidade empreendedora para os colegas. Muito legal. Antes de fazer uma pergunta inicial para o Rafael Mônaco, eu aqui não quis falar direto para não ser, né? O entrevistador não pode ser a estrela da entrevista, ele é apenas um condutor. Então, a estrela são vocês. Mas o meu beijo carinhoso, o meu respeito, minha admiração
ao Tiago Salvador, Cláudia Trajano, Francisco Barbosa, Willy Fernandes, que são os idealizadores e percursores desse projeto, que aqui estou, e que hoje não puderam, por razões profissionais, estarem aqui conosco para entrevistá-los, para bater esse papo legal. Tá? Um abraço muito grande, um beijo carinhoso a todos eles que estão nos assistindo também. Rafael, é advocacia empreendedora, a Leia já deu aquela entrada muito bacana, né? Aí, pensando em empreendedorismo, vamos falar assim, leilão para o advogado é uma atividade empreendedora? É. Ou se é, né? A gente fala que leilão é negócio em qualquer momento, né? Então, leilão hoje a gente entende como um braço de uma advocacia empreendedora, justamente pelo fato de que o advogado também pode arrematar esses imóveis e estabelecer para ele como ele pode alavancar os seus próprios negócios e não ficar só naquela advocacia que todo mundo já conhece, né? Que é aquela advocacia um pouco mais engessada. Né? Então, hoje, o leilão, ele está crescendo cada vez mais, ele está cada vez mais rígido, com mais regras, né? Mas ele está abrindo portas para a advocacia empreendedora dentro do universo, né, jurídico. E quando a gente fala de empreender, a gente sempre fala o seguinte, eu vi, vocês organizaram, gente, eu preciso falar aqui, dar um depoimento, um testemunho. Tanto o Rafael como a Leia organizaram um dos maiores simpósios, que eu, inclusive, tive a honra de apresentar convite deles, que foi o Simpósio de Leilão de Imóveis da OAB Jabaquara, idealizado, organizado, coordenado por eles, com grandes nomes do direito e do mercado empreendedor e de leilões. Esse simpósio foi no dia 19/10/2024, ou seja, praticamente 2 semanas atrás. Foi um sucesso absoluto de público e conteúdo. E depois eles ainda participaram de um evento do leilão Summit Day, que foi no último sábado e no último domingo. Então nós vamos falar disso também. Mas quando a gente fala do empreender, do advogado empreender, eu acompanhei esses 2 eventos de vocês e parabenizo aqui publicamente, mais uma vez, pelo brilhantismo que vocês tiveram, não só na organização, como na exposição dos painéis aos quais vocês participaram, mediaram, coordenaram. Mas uma frase me chamou muita atenção. O advogado sempre é visto como um custo. Né? Aquele cara que quando você procura, você vai botar a mão no bolso, tirar da sua conta. E eu ouvi lá e vi cases maravilhosos que assim, o advogado estava trazendo lucro. Então, para quem está ouvindo, fala, como é que o advogado traz lucro, gente? Vamos bater esse papo, falar um pouquinho do advogado que traz lucro para o seu cliente, porque eu e o Lauro aqui vamos aprender também como é que o advogado vai levar o dinheiro para o seu cliente e ganhar dinheiro junto com o seu cliente. Vamos, a palavra é de vocês. Então, o advogado sempre foi visto como um custo. Vou gastar com o advogado, nunca vou investir no advogado, porque sempre teve a advocacia essa visão muito combativa. Nunca foi. O preventivo sempre foi deixado meio de lado, porque no preventivo é um investimento com o advogado para não ter prejuízo, né? E no contencioso, você também está investindo para te defender, para evitar prejuízos maiores, muitas vezes. Então, é um mito gastar com advogado. Só que no leilão, especificamente, é algo que, além de você investir com advogado, você terá um lucro na assessoria em leilões. Porque a gente precisa ver em todas as áreas, não só no leilão, o nosso cliente como um parceiro de negócios. Esse parceiro de negócios, você vai abrir para ele um leque. Então, ele tem que te ver como um braço, né? Um braço e não como um gasto. Então, no leilão, por exemplo, a gente, como assessoria, a gente evita o investidor de cair em ciladas e perder dinheiro, e ao mesmo tempo a gente faz toda uma estratégia para que ele, na aquisição do imóvel, tenha um lucro esperado, né? Um lucro razoável, lucro pé no chão, que ele possa alavancar seus negócios. Não é terreno na lua, né?
Não. tem uns mágicos aí que às vezes vendem, não só na advocacia, o terreno na lua, né? Então é muito Exato. importante, Rafael e Leia, agora pedindo a opinião do Rafael, a exposição dele, quando a gente fala assim, lucro dentro do razoável, crescente, né? E real, né? Não é aquelas, não está se vendendo terreno no pântano, terreno na lua, não está se prometendo o céu, mas está se prometendo uma parceria de trabalho lucrativa. Exato. Então, Rafael, quando eu vejo vocês falando de leilão e os nomes que vocês trouxeram, que para mim, confesso para mim, para o doutor Lauro, são nomes desconhecidos. Nós estamos no Beabá, estávamos brincando antes do programa, eu fiquei fascinado pelo tema, mas assim, sou um aprendiz de aprendiz de aprendiz. E aprendi muito com vocês em 2 eventos. Vou aprender mais ainda, porque não só a questão do direito, mas a curiosidade como jornalista me obriga a isso, né, a estar sempre aprendendo. Então, quando a gente vê um mercado novo, e eu comentava com o doutor Lauro ali, nossa, que mercado, né? Que coisa fascinante, porque a gente vive num mundo do direito, onde além do custo para o cliente, parece que é uma coisa pesada, só cheio de formalidades, cheio de questões apenas jurídicas. E o advogado, o profissional do direito, ele não necessariamente precisa atuar dentro da justiça. É isso que eu queria que vocês falassem, porque foram nomes que vocês trouxeram, e fique totalmente à vontade aqui para falar de todos os nomes, para poder descortinar Uhum. esse novo universo da advocacia. Na verdade, assim, é o que você falou, né? A gente tá aqui pra descortinar, né? Pra gente desmistificar o que é leilão, porque por mais que o leilão hoje esteja aí um pouco mais na boca do povo, né? Tem muita gente ainda que tem medo de entrar nessa área, por desconhecer, por falar, olha, nossa, eu vou comprar um imóvel com um juiz, meu Deus, né? E não é bem assim, né? Quando a gente fala de lucro real, né, só pegando o gancho do que a Aleia falou, quando a gente fala de lucro real, a gente vai atrás justamente do que o imóvel, do valor do imóvel dentro do mercado, né? O quanto ele custa dentro do leilão e quanto essa operação toda vai custar, né? Então a gente mostra isso, por isso que a doutora Leia falou aqui, que é muito pé no chão, porque o nosso trabalho, além, óbvio, de ir atrás de quaisquer problemas jurídicos que esse imóvel possa trazer, né? Que aí a gente acaba não recomendando, mas ir atrás do valor real do imóvel para mostrar para aquele cliente que quando ele compra em leilão e ele vai vender esse imóvel, é nessa operação que ele vai ter lucro. É aqui onde ele vai ver a lucratividade do dinheiro que ele está investindo num imóvel aumentar. E é com isso que a gente mostra para o cliente o quanto ele vai ter de lucro. Um lucro mensal, um lucro total dentro dessa operação toda. Então, por isso que a gente fala que é um lucro pé no chão. Porque tudo isso é muito mostrado, é muito real. A gente trabalha com números. E trabalhando com números, a gente não vai trazer para o cliente uma suposição. Não, a gente vai mostrar para ele, dentro de um período, o quanto ele pode lucrar. Qual é a rentabilidade dele. Essa simbologia eu achei muito legal, né? O lucro pé no chão. Quando a gente Exato. fala de imóvel, né, como você estava falando, né, Leia? Você está pensando assim, mesmo que eu esteja num prédio, mas eu estou com os pés no chão. Aquela propriedade, seja aérea, seja a propriedade que você tem no chão mesmo, né, no térreo, aquilo é seu. Aquilo é um porto seguro para você, sendo locado, sendo teu imóvel próprio. Então, e eu percebo na minha geração, na geração do Lauro aqui, que as pessoas ainda são muito apegadas àquele bem imóvel, Uhum. né? Aquela questão assim, é a minha segurança. Então ela tem medo de diversificar. Isso também vem de países que têm uma quantidade nossa enorme de terras, né, como é o Brasil. Outros países, as pessoas não têm essa quantidade, a metodologia de mercado já é diferente. Então, quando o Rafael coloca isso, me leva a falar para a Leia. Leia, o Rafael coloca essa questão de assessorar o cliente. Então, não vira uma atividade empreendedora apenas para o advogado. Seu cliente passa a ser um empreendedor junto com você.
É isso que eu tô errado nesse raciocínio ou não? Sim, porque ele aprende com a gente. A gente ensina, aprende junto também, e aí traz pro negócio, tira as dúvidas, é, mostra todo o sistema, né, operacional, ensina um pouco da parte de direito. Então fica mesmo um parceiro de negócios. E leilão foi algo que eu falei, o que vai unir o empreendedorismo com o direito? Aí o leilão foi o que eu falei, nossa, aqui casa. Casou, deu match. Deu match, deu match. Deu match, né? Agora tem uma coisa que no evento lá no Summit Day, que eu já conhecia da mídia, mas eu conheci pessoalmente através de vocês, o João Angeli, gostei muito da postura dele, não só profissional, mas pessoal. Ele tocou num ponto que é muito sensível, até para nós que lidamos com o direito da parte mais criminal, onde você está muito perto daquele cerne entre a vida e a morte, né? Um imóvel vai a leilão. Tem gente lá. Eu vi outros profissionais no evento do simpósio do dia 19 tocar muito nesse ponto. Até que determinado momento que mistura o emocional com o racional e como equilibrar isso. Fiquem à vontade aí para. É complicado, né? É bem complicado, porque assim, de um lado você tem uma pessoa que tá perdendo o imóvel dela. E de outro você tem um terceiro de boa fé, que não tem nada a ver com aquele problema, né? Então a gente entende que tem essa linha muito tênue entre o emocional e o racional, né? Só que quando a gente está falando de assessoria para arrematante, né? Assessoria em leilão, o que a gente pensa? Seguinte, o meu cliente está ali de boa fé. Ele quer comprar aquele imóvel e com o dinheiro que ele está colocando ali, vamos supor, num leilão judicial, que ele está pagando, né? Tá pagando aquela arrematação e esse dinheiro vai para o processo, ele simplesmente está ajudando a satisfazer a obrigação dentro do processo e trazer esse dinheiro para o credor, trazer o dinheiro para o próprio advogado do credor, né? Então ele tá ali, ele é uma ajuda para dentro do processo. Ele não é uma pedra no sapato. As pessoas entendem, né? Principalmente a parte executada, né? Que é aquela que tá perdendo o imóvel, entende, nossa, aquela pessoa é uma pedra no meu sapato. E não é. Às vezes ela tá te ajudando. Tira aquela figura que se imagina no começo do vilão, que aquele advogado é o vilão que está assessorando a pessoa que vai tomar o meu imóvel. Que, na verdade, como você falou, tem a alienação, a hipoteca. Quem está tomando o imóvel não é o comprador. Não Quem é o está comprador. tomando o imóvel é aquele que tem o crédito do imóvel. Então, isso é uma pergunta que acontece muito para vocês. É muito tocado nesse assunto, essa confusão de terminologia, de sensações. Sim. O pessoal pergunta sempre: ah, esse imóvel está ocupado, como faz para desocupar? Olha, tem criança, tem idoso. O que a gente procura também desmistificar? A questão que ele já perdeu o imóvel, não é você que está tirando o imóvel dele. Com esse valor que você está aportando, vai resolver a vida do devedor, porque quem hoje deve e consegue dormir tranquilamente, sem pensar naquela dívida, eu admiro, porque Sim. eu acho bem complicado. Muitas vezes sobra dinheiro que dá para esse devedor recomeçar a vida dele sem a dívida. O credor também, ele recebe o que ele às vezes está precisando, a família do credor também está precisando de dinheiro. Muitas vezes o pessoal esquece, acha que o credor é sempre aqueles grandes bancos, Né? construtoras, mas às vezes é um aluguel que a pessoa usa para sobreviver Sim. e está tendo uma pessoa que não paga. Então, e a maioria, às vezes o pessoal fala, ai, porque é o banco, geralmente quando é financiado, mas às vezes é uma pessoa que tem aquele imóvel de aluguel, que depende daquele aluguel para viver.
Então, resolve muitas vezes a situação do credor, resolve a dívida do próprio devedor, que pode estar ali perdendo seu sono, pode ainda sobrar um dinheiro para ele recomeçar a vida. Então, na verdade, é um mito, assim. E esse mito, quando vocês entraram para essa atividade do empreendedorismo e da advocacia voltada para leilão, era um mito para vocês também? Agora estou pensando com a cabeça do profissional do direito que quer migrar. Porque assim, a gente fala muito, e aqui nós temos desse lado dois criminalistas, aí eu talvez não consiga atuar no direito criminal, porque mexe com uma questão emotivamente pesada e factualmente também algo muito chocante, muitas vezes. Pesou para vocês na hora que vocês resolveram migrar? Como é que foi essa... Pra mim pesou. Eu vou confessar, porque eu vinha de uma advocacia de contencioso de massa, trabalhava em escritório, e eu entrei no leilão, eu não sabia o que que era leilão. Eu fui contratado por uma gestora de leilões, né, pra montar edital de leilão, pra fazer toda a parte do procedimento do leilão, né, pra levar um imóvel a leilão, levar veículos, enfim. E eu olhava e falava assim, o que que eu tô fazendo aqui? Isso aqui não é pra mim. E aí um dia, 3 meses depois que eu tava lá, eu falei, olha, ou eu vou me apaixonar, ou eu vou odiar pra sempre. Vou dar uma chance. Pelo visto, se apaixonou, né? Não é à toa que eu tô aqui há 8 anos trabalhando com leilão, né? E eu me apaixonei. Eu falei, olha, isso aqui não é uma área única. O leilão, a gente fala é uma área multidisciplinar. Enquanto eu tô vendo direito imobiliário, eu tô vendo processo civil, eu tô vendo direito civil, eu tô vendo direito do trabalho, eu tô vendo direito tributário, eu tô vendo 1 milhão de outras coisas que as pessoas não imaginam que isso acontece, Sim. né? Então, a todo momento, estamos estudando ali todas as vertentes do direito, né? Então, quando eu me dei essa chance, e eu olhei, eu falei assim, isso daqui é bom. Isso aqui vai dar bom na vida. Isso aqui vai ser o que vai me mover daqui pra frente. Até porque você tocou num ponto, viu, Lé, que assim, não é só leilão de imóveis, né? Quando você fala de uma questão de uma execução trabalhista e tal, você pode ter máquinas, você pode ter uma série de coisas, Pode. né? E às vezes o reclamante, que é o empregado, né? Ele vai tentar executar alguma coisa, só sobra para ele, às vezes, a máquina da fábrica que faliu, às vezes até o Exato. terreno, às vezes alguma coisa de um bem imóvel também, né? Imóvel. Exato. Eu ia falar móvel, eu falei imóvel. Um bem imóvel. Então, assim, é legal quando a gente fala isso, quando a gente tira, porque senão fica parecendo que só vai para leilão a casa de uma pessoa que, como você falou, Lé, e como o Rafael também reforçou, a casa de uma pessoa que passou a vida inteira economizando, comprou aquela casa, não conseguiu pagar, ou hipotecou, ou alienou por algum motivo de necessidade financeira, e aí fica passando aquela imagem o seguinte: os vilões, que são os advogados, Uhum. assessoraram pessoas que vão tomar posse e vão viver a vida que eu sempre sonhei na minha casa. Então, é legal, eu acho muito interessante quando a gente entra nessa vertente de falar, o leilão, ele é muito mais do que a questão de imóveis. Eu queria que vocês dessem falassem de alguns casos de pessoas que estiveram com vocês, tanto no simpósio como no evento do Summit Day, para ilustrar isso, não só para muitos da jovem advocacia que nos assistem, para pessoas da minha idade, da idade do Dr. Lauro, que vão fazer uma transição ou uma opção a mais no mix do seu escritório, para que as pessoas comecem a ter uma noção real do que não apenas do mercado em si, mas do que é o universo do leilão. Que a gente fala em leilão, pensa, vão tomar a casa de alguém, tem um leiloeiro, ou então vai ter um cara lá leiloando joias, vai ter um cara leiloando carro. E aí, Rafael, quando você falou que é multidisciplinar, eu vou até já citar a Leia, Claro. porque a Leia é a primeira pessoa certificada em leilões do narcotráfico no estado de São Paulo. Estou errado, Leia? Então, no estado de São Paulo, eu não sei, mas sou uma das poucas Uma das poucas e uma das pioneiras.
Fala um Sim. pouquinho dessa questão do leilão, que a gente pelo nome, né, leilão do narcotráfico. Então, na verdade, são bens apreendidos de pessoas que são processadas pelo narcotráfico, né? Mas fala um pouco, porque assim, a gente vê isso na mídia, né? E às vezes é uma oportunidade realmente para quem quer adquirir um imóvel de maneira lícita. É isso? Sim, os leilões de imóveis retomados de crimes, né? Eles compram imóveis com dinheiro derivados do crime. E aí tá aquele imóvel lá, luxuoso, vazio, e ninguém sabe de onde vem, para onde vai. É um- Aí o pessoal já começa a achar estranho, principalmente na Santa Catarina, né? Que é um grande case, né? Em alguns lugares, acho que tem em Santa Sim. Catarina, É. é um estado maravilhoso, um povo maravilhoso, mas que em alguns lugares do estado se tornou também um braço de uma lavanderia de crime organizado, e como outros lugares, mas Santa Catarina ficou mais notório, né? Por causa, principalmente, da sua orla, né? Que é muito bonita. Então, Uhum. quando você fala isso, eu fico assim pensando, é, acho que a pessoa que arremata de forma lícita um bem que foi comprado, produto do ilícito, e a justiça foi lá e fez o que a gente espera que a justiça faça, a pessoa, vou apimentar um pouquinho para dar um pouco de ironia, um pouco de graça, a pessoa só vai gastar um pouquinho mais, porque do que eu vejo, quando aparece nas reportagens, esse pessoal compra, mas é cafona pra burro, né? Tem que fazer uma reformulação na decoração danada, né, Léa? Coloquei você numa saia justa, mas era para isso mesmo. Não, muitas vezes, por exemplo, Balneário Camboriú foram apreendidos em 2023 340 imóveis. E geralmente são imóveis que estão lá intactos. Só que o pessoal tem mais medo de arrematar imóveis derivados de crimes do que ocupado. Por quê? Nossa, será que tá no nome do traficante? Será que vai me matar? É o que mais me pergunto. Porque eles não entendem que esse imóvel nunca esteve no nome do traficante. Tá sempre numa offshore, tá sempre numa outra empresa de laranja, num outro nome, é sempre Às assim. vezes o traficante nem sabe onde fica, mas o pessoal tem muito medo. E com razão. Sim, Falar, olha, esse imóvel aqui foi do PCC. Até eu falaria, peraí. sim, porque às vezes você não sabe, tipo assim, se eu entrar nesse imóvel, né? Será que eu vou ter uma represália por ter comprado esse imóvel? Você não tomou o imóvel. As pessoas precisam entender, quem arremata e quem é o profissional, que quem penhorou, quem hipotecou, quem fez o arresto, quem fez o processo judicial, foi a justiça. E se aquilo foi, de uma certa forma, apreendido para ir para um leilão, é porque existe uma sentença judicial. Não é feito por acaso. Você, em sã consciência, nenhum de nós vai lá e vamos lá, quero arrematar o imóvel daquele criminoso, seja de qual ramo for, mas sem processo nenhum. Não, eu quero porque eu quero tirar ele de lá. Como é que você vai tirar o homem de lá? Não vai, né? Vai. Eu não vou arrematar porque eu não sei se eu saio vivo. Então, esse é o medo de muita gente. É justamente É. isso. Inclusive, nesse final de semana, a gente estava no evento do Não Leilão vai Summit não, Day e a gente estava conversando com um pessoal lá e eles falaram: Nossa, mas imóvel do traficante, pelo amor de Deus, eu não entraria num negócio desse. Calma, não é bem assim, né? Primeiro, antes da gente pensar nisso, a gente tem que ter um assessor de leilões, né? Que ele vai olhar para quem que vai ser aquela pessoa que está sendo executada, ou seja, o proprietário desse imóvel. Às vezes acontece de ser uma offshore, às vezes acontece de ser um laranja. Acontece, entendeu? Acontece. E aí o que que vai acontecer? Nesse caso, como a Leia falou, às vezes o traficante não sabe nem que existe aquele imóvel, não sabe nem que aquilo ali foi comprado. Então, muitas das vezes não tem esse perigo que as pessoas pensam. Para ele é só uma parte de um ativo que ele tem, né? Muitas vezes é uma parte de um ativo, porque assim, são tantos, né? Que às vezes a pessoa, como você falou, Rafael, às vezes a pessoa não tem nem noção onde fica.
Ah, eu tenho imóveis assim, tá. Por quê? Porque precisa imobilizar o dinheiro, precisa fazer uma série de coisas e precisa distribuir. Então, assim, quando eu ouço falar de leilão, eu confesso a vocês dois e ao Lauro aqui, confesso uma coisa. Eu sempre tive preconceito com leilão. E eu acho que muita gente tem, por causa daquela questão emocional. Porque quando a gente fala em leilão, a primeira coisa que vem, até quando eu não era formado em direito, vão tomar a casinha ou o sítio ou a fazenda daquele produtor, a casa daquele trabalhador. Mas aí, gente, a gente tem que imaginar, e eu acho que vocês devem ter muito essa questão de clientes falando, que se o sistema financeiro, se as leis permitem a execução, por causa da estabilidade jurídica do país, por causa do investimento, uma série de coisas, o advogado e nem o arrematante ele é responsável por aquilo. De alguma forma ele vai perder. Né? E nada mais justo, e falar justo parece até uma questão irônica, mas não é, do que ser num devido processo, totalmente regulamentado. Então, assim, contem para nós que estamos aqui alguma particularidade que vocês falaram, tanto no simpósio como no Summit Day, de algum caso real. E aí vem aquela questão também que eu achei muito interessante no simpósio, que vocês vão dizer um nome que quando eu ouvi, eu falei, nossa, mas o que significa? Que é compra do imóvel para você colocar ele no mercado de uma certa forma reformado. Então tem uma nomenclatura, quando você ouve de fora, você fala assim, eu não vou perguntar porque eu não quero passar vergonha. Aí você deixa alguém explicar. Então, o que abrange o investidor e o profissional da área do direito, aonde ele pode assessorar uma pessoa que fala assim, eu quero, o Rafael colocou aqui uma rentabilidade, né? Não quero só apenas comprar para ter o patrimônio. Eu quero que aquilo seja rentável como negócio, e aí entra o empreendedorismo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a extensão desse mercado, que não se limita a arrebatar um imóvel para ter o imóvel. Certo. O advogado, ele precisa ter uma visão ampla do negócio. Porque hoje é o que eu vejo. Muitos advogados veem o processo. Aí não dá opção para o seu cliente. Sendo que a transação de leilão, imóvel, investimento, o pessoal fala: vou comprar e vender, vou comprar e alugar. Só. Mas tem inúmeras possibilidades, né? Por exemplo, terreno, construção, terreno, BitSuite, que é uma locação, você compra o imóvel para Vamos repetir só o termo, Leia. Como é que é para aquela câmera lá, para aquela? Vamos repetir o termo? Built to suit. Bait to surf. Tá. É estranho. É. Que é quando você compra o terreno para você construir e depois dar aquele imóvel para que alguém entre naquele imóvel e usufrui ele. Tá. Lembra um pouquinho de direito de superfície, tá? Mas não é a mesma coisa. Tá quase lá. Não é a mesma coisa. Você constrói para um fim específico. Vou construir, locar para o Burger King. Então você constrói aquilo sob medida para o Burger King com um contrato de locação longuíssimo. Você já compra sob uma demanda, né? Você já tem mais ou menos um Isso. modelo que você vai fazer com ele, qual o Isso. mercado que você vai atuar, Que né? que é a diferença do direito de superfície, por exemplo. Porque no direito de superfície você tem o solo, né? Você tem o terreno. Mas quem vai erigir aquele prédio, né? E quando a gente fala prédio é imóvel, é quem vai usufruir daquele terreno. Então, nesse caso aqui do Build to Suit, a gente tem o seguinte: tem o terreno que é da Leia, mas eu que sou, sei lá, dono do Burger King, eu vou lá e vou construir. Certo? Desculpa. Ela vai lá e vai construir pro Burger King. No direito de superfície, é o contrário. O terreno é meu, mas a Leia, que é a dona do Burger King, ela vai lá e ela mesma vai construir pra usufruir. Entendeu? Tem essa diferença. É muito interessante quando vocês falam isso, porque eu fico pensando o seguinte, né? Tem modalidades de negócio. A gente no passado falava assim, né? Eu vou comprar aquela casinha velha porque eu vou reformar para vender.
Isso, no leilão, ocorre muito, não ocorre? A pessoa que vai procurar aquele imóvel. Tem muitos imóveis, que eu não sou da área, mas fico imaginando que está naquela briga de um espólio, uma série de coisas. E se deixar ali, o que vai acontecer? Ele vai ruir, não vai? Porque vai ficar, tem imóveis que estão fechados, acho que há 50, 60 anos, né? E o que vai acontecer? Então, por que não usar este mercado até para você repaginar as cidades? Não é? É algo que está dentro desse radar do direito empreendedor, do direito de leilões? Sim. É muito os imóveis, né, antigos, que tá em ruínas, ou que tem aquele inventário que nunca acaba, principalmente quando tem briga entre os herdeiros. O que não é comum, né, gente? Não No é comum, né? direito, Imagina, não é nunca nada tem. comum. É aquele inventário judicial que tem filhos, netos, bisnetos, e o pai morreu, e o avô morreu, aí passou para os filhos. E O aí, bisavô conquistou e os bisnetos brigam e às vezes perdem, né? E às vezes nem bisneto consegue consegue entrar nesse imóvel, né? Verdade. Essa é a grande verdade. o leilão, às vezes, para esse pessoal, vai para leilão para me desfazer desse problema. Sim. E não só isso, mas a gente tem que pensar o seguinte: o leilão, né, principalmente nesses casos em que os imóveis estão lá abandonados 50, 60, 70 anos, que ninguém vai, tá literalmente em ruína, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, que é a função social da propriedade. Sim. E é constitucional isso, né? Exato. Então, a propriedade, ela tem uma função social a ser cumprida na própria cidade, né? Dentro daquela zona, né? Urbana ou rural. Então, a gente precisa lembrar disso. E eu Que- entendo como multidisciplinar que você falou, não só no direito, porque quando você fala que tem uma função social, você tem a função da manutenção do imóvel, que é uma questão de empreiteiras, da manutenção da limpeza, né? Uma série de coisas que o imóvel abandonado, quando a gente vê uma matéria, por exemplo, de um imóvel abandonado, aí você vê que às vezes a pessoa é uma acumuladora, Uhum. né? Uma acumuladora. O que vai gerar ali? Até questão de saúde pública. Lógico, dano infecto. Dano infecto. Então, quando você começou a falar, eu já fui falar, nossa, é multidisciplinar, não só no direito que envolve direito civil, direito trabalhista, direito fiscal, mas é uma coisa da sociedade. Então, por que não colocar isso como uma questão de uma ferramenta de desenvolvimento e de manutenção de um princípio basilar da sociedade, que é conviver em harmonia dentro de normas sanitárias e tudo mais. Então, quando eu falo para vocês, ilustrem o que vocês têm, de cases de vocês mesmos, é para poder dar essa noção que eu também não tenho. Uhum. Que eu acabo, na conversa com vocês, e assim, eu me faço na posição de quem está do outro lado. Porque eu tendo ido em 2 eventos de vocês para aprender, eu fui falar, me bombardearam de perguntas. Eu falei, calma, vou falar com meus professores, Rafael e Leia, porque eu fui na primeira aula, eu estou ainda naquela da liçãozinha de inglês, que é This is the table. Exato. Então, eu estou naquela lição. Então, não me perguntem, porque os profissionais estão lá, vão falar depois dos cursos, dos simpósios, das redes sociais, de onde pode acompanhar, de profissionais de referência, além de vocês, é claro. Então, quando eu falo para vocês, podem ilustrar algum caso que vem na cabeça? Por exemplo, quando eu for fazer uma entrevista com o doutor Lauro aqui, vai ser aquela entrevista que também não vai ter fim. Porque ele vai ilustrar casos e casos como criminalista no tribunal do júri, em outras instâncias. Então, passem para nós uma coisa que você lembra, Leia, um case que vocês colocam no simpósio. Você também, Rafael, para as pessoas saírem desse empírico que nós estamos falando do mundo do direito, para visualizarem o concreto. Para falar, não, na minha cabeça entrou um número. A situação entrou um número. Como eu vi no Event Summit Day, a questão do móvel de papelão, Que é muito legal. que é muito legal. Então eu queria que vocês falassem um pouco para que eu não fale errado para ninguém. Pode falar, vamos lá. Começa aí. Então, imóvel como geração de renda. Um terreno arrematado está ali sem função social. Um terreno. Você pode construir, ali você pode estar empregando
pedreiro que vai estar levando alimentos para sua casa, pedreiro, arquiteto, todo mundo da construção civil, designer, todo mundo da parte do ramo imobiliário, né? O fornecedor do material. Fornecedor do material, a casinha de construção. Então, assim, o mercado imobiliário, no geral, ele é muito extenso. Como diz o meu querido amigo João Geli, ele fala que o mercado imobiliário é uma baleia, não dá para se comer sozinho. Sim. Então, Mas é verdade, né? Porque Mas é assim, grande verdade. ele vem com uma gama, quer dizer, ele tem uma cadeia que a gente chama, né, de como a indústria automobilística. A pessoa acha que o carro sai dali, mas não tem quem produz aquele chip, aquele produto, aquele mecanismo, aquela engrenagem. Não tem que ter montagem, não tem o couro do banco. Então, quando a gente sai de um bem móvel, que é um veículo, e tem tudo isso, as pessoas não conseguem dimensionar, mesmo com as matérias que se fazem na imprensa, que os índices até de inflação se medem também pela construção civil e desenvolvimento. Sim. Porque você tem índices até da Fundação Getúlio Vargas que colocam isso, né? A aceleração da economia também se dá com o número de construção, porque envolve uma cadeia muito grande, como você falou. Não é só a mão de obra, é o fabricante do cimento, é o transportador do cimento, é uma série de coisas que envolvem ali, que geram empregos, geram divisas para o Estado, geram impostos, né? Porque todas as atividades geram isso e geram desenvolvimento. Então, por isso que eu falo para vocês, podem ilustrar o caso que vocês quiserem, até o mais pitoresco, porque eu vi o João colocar lá uma situação que me chamou muita atenção. Várias, né? Mas algumas chamaram mais ainda atenção. Ele falou que ele é um empreendedor, Léa, então entra muito na tua seara, de comprar em leilão áreas para fazer cemitérios. Eu achei curioso, né? Porque a gente não consegue pensar nisso, né? Por quê? Mas fazer cemitério. Mas, gente, um dia você vai para o crematório ou para o cemitério. Exato. Não tem outro jeito. Ou se não for você, vai alguém da sua família, de seus amigos antes. Então, ilustrem para a gente algum caso, até dos expositores, ou da vida de vocês, da experiência de vocês profissional, para que a gente consiga materializar aqui como se fôssemos uma impressora 3D, para falar, não, é isso mesmo, ó. Não falamos do telefone, mas agora eu vi o telefone ali. Consegui. Vocês têm algum caso assim bem pitoresco, bem interessante para fazer essa ilustração? Eu tenho um que foi na época que eu trabalhei na gestora de leilões, né? Era um caso de dívida de água, tá? O executado estava devendo mais de 400 mil reais de água. E era uma aí... indústria de piscina? Hã? Era uma indústria de piscina? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí, o que aconteceu? Ele tinha um imóvel num prédio na orla de São Vicente, mas o apartamento não dava pra frente da praia. Ele era aqueles apartamentos que do lado, né? E aí, curiosamente, esse apartamento tinha pegado fogo. Então, ele tava todo preto, né? E a gente se surpreendeu porque, por causa de ter pegado fogo, né? De estar bem destruído e abandonado, ele foi avaliado por 50 mil reais. O lado mais ou pitoresco menos. é que ele devia de água, né? E pegou Exatamente. fogo. Gente, eu não posso deixar de dar essa cutucada. Exato. Né? E aí, o que acontece? Naquela época, ele foi a 50 mil reais, tinha o deságio, né? Porque dentro do leilão você tem duas chamadas, geralmente. A primeira pelo valor da avaliação e a segunda com algum desconto, tá? Esse desconto podendo chegar até 50%. E aí, o que aconteceu? No segundo leilão, ele teve disputa, porque o pessoal achava que estava muito barato, e realmente estava muito barato. E ele foi vendido a 71 mil reais. Quem comprou esse imóvel fez uma reforma, que é aquilo que você falou, House flipping. que é o house flipping. Eu estava Isso. tentando lembrar a terminologia, e como vocês não falaram, eu falei, vou deixar não, falar, pera não aí. vou perguntar não. Que o house flipping nada mais é que uma pequena reforma, né? Uma reforma
significativa para você conseguir elevar o valor do imóvel e poder vender ele. E eles venderam por R$ 250 mil esse mesmo imóvel. Ou seja, adquiriu por 70, foi quase 72 mil, vai. Adquiriu por quase 72 mil e vendeu por 250. Então, era só... Você olhava e falava assim, gente, esse imóvel a gente vai ter que fazer uma mega reforma. E a pessoa que comprou, ele falou, não, eu não vou fazer uma mega reforma, eu vou fazer uma boa pintura, vou pôr um piso Sim. que seja ok, e o resto, a pessoa que vai se virar pra fazer do jeito que ela quiser. E ele teve uma boa venda. Olha a lucratividade aí. Sim. Se arrematar por 71, quase 72 e vender por 250. Vamos supor que ele tenha, eu não sei a questão do custo de uma reforma no imóvel desse, mas vamos supor que ele tenha gasto o mesmo valor do imóvel. Mesmo assim, se você somar, ainda dá uma boa margem de lucro que você não consegue em outros Lógico que produtos dá. e no mercado. Lógico que dá. Então, acho que as pessoas também não veem isso, elas não conseguem visualizar. Até porque as pessoas têm muito medo, eu acho que assim, a gente pensa no imóvel para morar, a maioria das pessoas. Então, eu vou imobilizar meu capital. Elas acham que, assim, a gente está acostumado a falar, imóvel não tem liquidez. Desde que você saiba vender, tem, não tem? É lógico. Desde que você esteja investindo no local certo, com procura, com demanda, um bom produto, é óbvio, se você comprar um imóvel e ele for escondido e você não tem público, ou você vai comprar para morar, ou vai comprar por valor sentimental. Agora, o imóvel, se não desse lucro, a venda e compra de imóveis, as incorporadoras, as imobiliárias não teriam tanto lucro. Então, as pessoas não conseguem associar. E quando vocês vão falando de leilão, a gente começa a ver que é um mercado que está aí há muito tempo, o dos imóveis, de uma série de coisas, mas que numa modalidade nova de aquisição, cuja rentabilidade é muito maior do que simplesmente uma compra e venda. E se eu estiver falando besteira, me cortem, tá? Porque eu estou aprendendo com vocês aí. Muito pelo contrário, né? Quando você compra em leilão, você tem aquela situação em que você vai comprar com um certo desconto, né? Então, você já tem um provisionamento aí de uma rentabilidade, né? Porque você já está comprando com um valor, na maioria das vezes, a gente não pode falar que é sempre, porque não é, Sim, com um valor um pouco menor do que o mercado pratica. Por quê? Porque você está comprando com esse desconto. Não estou falando que a avaliação do imóvel está errada. Muitas das vezes a gente vê que ela tá certa, né? Tá tudo bonitinho, mas você compra com esse desconto. Então isso significa que você já está comprando com um valor menor. Então isso já abre os olhos das pessoas que querem investir. Em vez de você gastar 500 mil num imóvel, por exemplo, para você comprar, por que você não pode arrematar ele, assim, falando bem por cima, tá? 250 mil. Que a gente sabe que não é esse valor. Acaba chegando a mais, né? Porque vai ter disputa e etc. Então, por que não? Né? Por que não tentar? até porque quando você compra por 500 mil, fazendo um raciocínio bem primário aqui, né? Você ainda vai querer mexer para deixar com a tua cara. Então, às vezes é melhor você comprar mais barato e deixar ali, como se fala quando se vende um carro customizado, né? Você faz aquela personalização tua, porque você vai comprar um de 500 mil, alguma coisa você vai querer mexer também. Você não vai entrar no imóvel e vai falar, não, está perfeito aqui. Você sempre vai querer colocar ele com a sua personalidade, com a sua cara, né? Então, do ponto de vista financeiro, da planilha, e eu bato muito nisso, né, Leia? Porque, assim, é uma questão do empreendedorismo. E você falou uma coisa que me chama muito a atenção também e me desperta para uma coisa que eu não dava importância e acho que muitos também não dão. A advocacia é uma atividade mercantil. Nós temos código de ética, nós temos uma série de normas a serem seguidas, lidamos com a justiça, mas a advocacia não deixa de ser uma profissão liberal, onde nós nos equiparamos ao médico, ao dentista, ao engenheiro autônomo. É uma atividade de mercado e nós trabalhamos para receber. Então, por que não? Então fica aquela história. Eu, como advogado, se eu for advogado para o lado do leilão, seja de imóveis ou bens imóveis, eu só vou fazer meu papel de advogado? Não.
Porque você vai ser um consultor também, não só da parte jurídica, mas de viabilidades até, para poder alertar para o teu cliente. Falando, olha, isso aqui juridicamente dá para fazer, mas talvez não seja um bom negócio para você. E aí que eu volto naquela primeira pergunta, o advogado que vai dar o lucro, minimizando o prejuízo ou trazendo dinheiro ainda para o bolso. E você tira aquela pecha do advogado que vou lá no advogado, pronto, eu vou deixar minha casa lá, vou deixar meu carro lá, vou deixar meu salário lá, porque eu tenho um problema. E quando vocês entram com essa vertente do direito, me desperta algo que é muito saudável para quem já está no mercado e quer fazer uma transição, e para quem está pensando em qual mercado atuar assim que se tornar um bacharel de direito ou um advogado. Então, por isso, Léo, eu ia te perguntar, algum imóvel também que você mexeu no empreendedorismo que estava pegando fogo, mas estava com dívida de água ou não? Eu estou imaginando como uma pessoa consegue chegar a 400, uma pessoa normal, uma casa normal, 400 mil reais de dívida de água. Sem ser dona de uma fábrica de piscina. Sem ser dono de uma fábrica de piscina. Porque, gente, aí fala, coitado do devedor, foi para acumular uma dívida de 400 mil reais de conta de água. Tem má fé aí. Gostava de tomar banho ou beber água, né? Exatamente, e não só isso, mas a gente também tem que pensar que houve, talvez, né, a gente não sabe o que aconteceu, o credor, ele dormiu no ponto, né? Sim, sim. O direito não socorre quem dorme, né? É o que a gente ouve no primeiro dia de aula. Posso dar um palpite? Claro, fique totalmente à vontade. Eu estou completamente fora, mas eu ainda acredito muito no dinheiro. Vou explicar por quê. Se você precisa de um dinheiro rapidamente, se você tiver um imóvel, você morre e não vende o imóvel. Se você tiver o dinheiro na mão, talvez você não morra, porque você tem como se sustentar, você tem como pagar a dívida e fazer alguma coisa. Então, o dinheiro na mão é que naquela música é vendaval. A aplicação, na minha opinião, é melhor do que o imóvel. Vou explicar por quê. Você vai vender o imóvel, eu vou aplicar o dinheiro, o meu lá está rendendo, o seu vai render. Quando é que você vai ter esse rendimento? O meu eu vou ter em seguida. Eu fazer o que eu quiser. O seu você vai esperar aparecer um comprador e se tiver dinheiro. Porque hoje em dia a pessoa que está atrás é do ouro. É o dinheiro na mão. Dinheiro na mão é vendaval, como que nem aquela música. Mas por isso que, assim, a gente está aprendendo uma coisa que eu acho muito bacana aqui. Desculpem. Não. Imagina. Eu dei Não. um fora danado, mas eu vou mais no Não. dinheiro. Mas, assim, a advocacia empreendedora e a questão do leilão é justamente para tornar rentável. E eu também não tinha essa ideia. Tornar rentável até o mercado de imóveis e de bens móveis. Porque ele faz a economia circular. Uhum. E assim, quando a gente tem, eu entendo a posição do Laurinho pelo seguinte, às vezes você tem muito patrimônio, mas não tem liquidez. E o que move o mundo é a liquidez. Porque você não consegue pagar uma dívida ou pagar o cartão de crédito ou pagar uma conta no restaurante falando, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho 10 imóveis. Não adianta. Bom, mas a conta está aqui, você consumiu aqui. Então, o que eu vejo é o seguinte, a gente precisa realmente desmistificar, né, como você falou, que este mercado não é um mercado estático, e sim dinâmico. Porque o dinamismo dele é que faz o dinheiro rodar, Aí vem a estratégia. a estratégia. Por isso que, assim, nós que somos de uma geração, ou 2 gerações, ou 3 gerações para trás, nós precisamos também tirar um pouco desse preconceito que nós temos, natural, de achar que tudo que é imóvel é um imobilizado eterno. Que é algo que você não vai nunca poder dispor. Quando você pode dispor e fazer dele uma renda. O que adianta, né, como nós estamos comentando ali fora? Nós temos 10 imóveis e não ter o dinheiro na mão, que é a solução. Vai pedir esmola. Vai pedir esmola. Não Então, tem assim, dinheiro. então, o que acontece? Eu vejo essa modalidade onde vocês colocam isso como uma oportunidade de abertura de visão, até para aquelas pessoas mais conservadoras, em certo ponto eu também me coloco nesse grupo, que sempre teve um preconceito
com relação, não, eu quero ter o meu imóvel, que é a minha casa, minha vida. Né? Sem fazer propaganda de programa nenhum social, tal, mas minha casa é minha casa, meu terreno, minha vida, meu chão, minha garantia. Ótimo, legal. Mas por que não ver também o mercado imobiliário como uma fonte de geração de receitas, do dinamismo, da economia que chama circular? E nós, como advogados, somos engessados. Eu gostei da expressão que vocês usaram. A advocacia, nesse ponto, ela é engessada. Ela pensa no advogado fazendo a parte apenas jurídica, fazendo a defesa. E vocês, com esse simpósio, com esses eventos, vocês vêm mostrar que o advogado ele é essencial não só para a administração da justiça. Ali ele é obrigatório. Constitucionalmente, a única profissão que está na Constituição é a nossa. A justiça precisa do advogado. Agora, o advogado é essencial não só na justiça. Ele é essencial para as pessoas preservarem e ampliarem o seu direito. Seja na justiça, seja antes da justiça. E eu acho muito bacana isso. E aí a gente fica aqui. Eu olho para o nosso cronômetro e falo assim, olha como o papo passa rápido. Nós já estamos a 57 minutos. Nós temos 3 minutos apenas aqui. E eu gostaria muito de agradecer, quero agradecer em nome do Tiago Salvador, da Cláudia Trajano, do Francisco Barbosa, do Willy Fernandes, de todos que estão aqui nos assistindo. A presença de vocês, parabenizando por esse trabalho que vocês têm feito, não só dentro da advocacia, mas de descortinar esse mundo para a jovem advocacia, para nós que somos da geração preconceituosa, com certos dinamismos do direito, porque vocês fazem um trabalho pioneiro. Não de leilão, vocês não inventaram o leilão, mas vocês colocam o leilão no centro de um empreendedorismo que a advocacia pode ser inserida. Isso é muito importante. Então, eu quero parabenizar vocês dois pelo trabalho de vocês. Não só parabenizar, mas agradecer essa pequena amostra que vocês deram, que nós vamos ter que fazer vários programas, inclusive com alguns e algumas das convidadas e convidados que vocês levaram no simpósio e no evento, para que a gente possa explorar cada vez mais, no bom sentido, esse mercado abrindo um leque de oportunidades. Gostaria que vocês dessem as redes sociais de vocês, contato, e digo aqui, é um compromisso que vocês fizeram lá no simpósio. Não sei quando, mas vocês precisam repetir. Todos que querem uma nova versão do simpósio, um novo simpósio, um outro congresso nesse sentido, todos que estavam lá querem. Eu, particularmente, fiquei encantado. Um dia só foi pouco para o conteúdo que vocês trouxeram. E digo mais, não só isso, como assim, vocês precisam realmente transmitir esse conhecimento que vocês têm através de cursos. Já tem várias pessoas que fazem cursos aí e vocês são admiradores, frequentadores. Agora também quero anunciar numa próxima entrevista o curso de vocês também, tá bom? Quem sabe? sabe? Então vamos lá. Redes sociais, contatos. Meu Instagram, Lea Mendes, _ADV. LinkedIn, Lea Oliveira Mendes. E tô aberta aí para trocar ideia, tagarelar, como diz a minha querida Dandara Baltazar. Tagarelar sobre leilões é o que a gente... O pessoal já olha assim, leilão. Nossa, só fala de leilão? Sim, a gente só fala de leilão e de empreendedorismo. Mas fica aí o convite. Rafael. Meu Instagram é rafaelmonaco.adv, tá? Que é onde eu mais posto coisa, onde eu tô lá 24 horas pra atender todo mundo, pra tirar dúvida, trocar experiência, né? E a Dandara também fala uma coisa que é muito legal, né? Que ela fala assim, aonde a gente vai, a gente fala de leilão. 24 horas falando de leilão? Sim, 24 horas falando de leilão, porque a gente é apaixonado por leilão, né? Como também a Priscila Perini também diz que a gente só fala de leilão o tempo todo. Então, a Natália Durval também, que é fantástica. Todo o pessoal desse leilão, desse mundo de leilão, que não adianta. Quando você entra no mundo do leilão, você se apaixona,
ou você odeia. E geralmente as pessoas se apaixonam e elas acabam falando 24 horas de leilão. Elas Mano. sonham com leilão. Muito Que é o que a gente bacana, faz. né? E eu quero agradecer a todos pelo que eu aprendi, pelo que eu entendi. Mas eu prefiro ainda praticar o crime famélico. Esse crime eu não deixo de praticar. Faz parte. E assim, eu quero aqui, de coração, agradecer vocês, parabenizar por estarem aqui, por fazer o que fazem e agradecer por estarem aqui, transmitindo esse conhecimento. Dizendo aqui que o nosso convidado que esteve comigo aqui hoje, doutor Lauro Pereira de Carvalho, também está aqui para nós, para que nós possamos anunciar em pauta futura que ele vai trazer várias histórias do mundo do direito criminal, do mundo do direito contemporâneo, das atualizações. É uma história de vida, não só no direito, mas uma história de vida a quem uma pessoa que eu admiro como profissional e admiro como ser humano. E tenho certeza que se nós conseguirmos chegar com vigor, vitalidade, aos 9 séculos de vida, aos 9 séculos não, 9 décadas. Estou colocando aí com 900 anos. Nossa, tô empolgado. Agora que eu fiquei pensando, eu falei, nossa. 9 décadas de vida. 4 décadas só no direito. Tem muita história para contar. E eu quero, assim, um dos nossos decanos da advocacia, quero que você dê uma palavrinha final aqui. Eu só posso dizer que estou muito agradecido, aprendi muita coisa, às vezes não entendi direito, mas tem um assuntozinho. Mas eu acho que eu só vou sobreviver enquanto ele está vivo. Então eu espero que você sobreviva até os seus 150 anos. Olha! Né? Porque eu pretendo viver um pouquinho mais, né? E todos nós aqui. Eu quero agradecer a você que está desse lado aí, por essa audiência, por esse carinho, convidá-los na próxima semana com a nossa pauta aqui no podcast. Muito obrigado e até breve.